Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! O episódio de hoje é sobre como os nossos pensamentos transformam o nosso cérebro e conduzem a nossa vida. Esse é um dos temas que mais mudou a minha vida e eu tô muito animada para compartilhar com vocês. William James, um dos pais da psicologia moderna, foi um dos primeiros a defender que o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, antes de qualquer escolha, comportamento ou mudança externa, algo já aconteceu dentro de você e tudo começou com um pensamento. O nosso cérebro produz milhares de pensamentos por dia. A grande maioria deles é totalmente automático, inconsciente e repetitivo. Esse número não é um consenso, mas é estimado que a gente tenha cerca de 60 mil fragmentos de pensamento por dia e pessoas ansiosas podem ter até 200 mil fragmentos de pensamentos por dia. Ou seja, pessoas ansiosas, pessoas com a mente mais acelerada, tendem a ter um volume de pensamentos ainda maior. De novo, a grande maioria deles automáticos, repetitivos e inconscientes. A gente nem questiona a grande maioria dos nossos pensamentos, a gente tende a seguir a nossa vida assumindo que esses pensamentos são verdades absolutas e a gente vai repetindo eles dia após dia. Então, por exemplo, você já acorda e pensa: putz, de novo, eu tô atrasada, não consigo me comprometer com acordar cedo. Aí você faz um café com pressa e já vai pensando: eu tô muito estressada, não tenho tempo pra nada, não consegui meditar, não consegui fazer minha skincare direito. E aí você acaba derramando o café na sua blusa branca e o pensamento automático de novo aparece: ai, só coisa ruim acontece comigo. Ai, eu sou muito desastrada. Ai, por que minha vida é desse jeito? Essas são interpretações rápidas, automáticas, que o cérebro aprendeu a repetir e segue repetindo no seu piloto automático. Os nossos pensamentos não surgem do nada. Eles são geralmente construídos a partir do nosso passado, das experiências que a gente viveu, das histórias que a gente contou para nós mesmas, do que a gente escutou dos nossos pais, da nossa família, do ambiente no qual a gente cresceu, o que a gente escuta das pessoas ao nosso redor e daquilo que o seu cérebro aprendeu como familiar. Então, isso tudo determina a qualidade, o tom dos pensamentos que a gente tem. O ponto central aqui é que pensamentos não são neutros no seu cérebro. Eles estão o tempo inteiro estimulando a sua bioquímica cerebral, mudando a bioquímica do seu cérebro. Então, eles podem estar ativando o circuito de estresse, liberando cortisol, ou podem estar ativando o circuito de recompensa, liberando dopamina e serotonina. E essa bioquímica cerebral muda diretamente a forma como você se sente, a forma como seu corpo se sente. Tanto que, para gerar sofrimento, para você ficar mal, você nem precisa experienciar algo ruim, você só precisa pensar em uma coisa ruim, uma coisa que você tem medo, e ficar pensando repetidamente naquilo. E aquilo que você repete ao longo do tempo, especialmente pensamentos carregados de emoções, de julgamentos, acaba virando uma verdade interna que começa a guiar a sua vida mesmo sem você perceber. Então, se pensamentos criam estados internos determinam as nossas escolhas e escolhas repetidas criam a nossa vida, o que acontece quando a gente escolhe pensamentos diferentes? Você muda a sua vida. Essa é uma das bases do trabalho do Dr. Joe Dispenza. Ele fala muito sobre isso no livro Breaking the Habit of Being Yourself, ou Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu recomendo muito. E eu quero dividir com vocês duas coisas. Primeiro, como eu uso os meus pensamentos como um treino para o meu cérebro, criando emoções, conexões cerebrais alinhadas com a realidade que eu quero viver. E segundo, como eu lido com aqueles pensamentos automáticos, depreciativos, ruminativos, negativos, que surgem do nada nas situações do dia a dia, e se a gente não tiver consciente deles, acabam mudando totalmente o nosso estado interno, nosso estado emocional, guiando nossas escolhas, mudando totalmente o tom do nosso dia. Então, primeiro,
Quando eu quero manifestar algo, quando eu estou planejando uma experiência no futuro, eu uso práticas de visualização e ensaio mental para alinhar meus pensamentos, sentimentos e a minha realidade interna com a realidade externa que eu desejo. Eu aprendi isso com o Dr. Joe Dispenza, que chama essa prática de mental rehearsal ou ensaio mental. Então, como que funciona no seu cérebro? Quando você visualiza uma ação, uma situação com envolvimento emocional, o cérebro ativa redes muito parecidas com as redes que seriam ativadas na experiência real. Existe um estudo clássico que foi publicado em 1995, realizado em Harvard, que mostra isso de uma forma muito clara. Nesse estudo, pessoas foram recrutadas e divididas em dois grupos. Um grupo praticou fisicamente uma sequência de movimentos dos dedos, como se estivesse tocando um piano. E o outro grupo só realizou esse mental rehearsal, então só ensaiou mentalmente, então só imaginou aqueles movimentos com atenção focada. Então, movimentos de tocar um piano com atenção focada. Depois de alguns dias, o cérebro dessas pessoas foi analisado, o cérebro de todas as pessoas dos dois grupos foi analisado, e o córtex motor dessas pessoas, uma área do cérebro que está relacionado com o movimento, foi mapeado. E os dois grupos tiveram mudanças cerebrais muito parecidas, ou seja, o cérebro das pessoas que só imaginaram a ação de tocar o piano passou a se parecer em muitos aspectos com o cérebro de quem realmente praticou tocar o piano. Novas conexões cerebrais foram criadas, sem que nenhum músculo fosse movido pelo grupo que só imaginou tocar o piano. Tem alguns estudos muito parecidos na área de força muscular, então tem um estudo super interessante conduzido por Yu e Co. Eu vou colocar todos esses estudos na descrição do episódio. Nesse estudo, os participantes eram orientados a se imaginar contraindo o seu bíceps ao máximo, sem realizar qualquer tipo de treino físico. Então as pessoas tinham que, durante alguns momentos ao dia, fechar os olhos e imaginar que elas estavam contraindo o bíceps ao máximo, e eles adicionavam algumas palavras de força, intenção, vai, mais forte, mais forte. E depois de algumas semanas, foi observado um aumento significativo na força muscular desses participantes, em torno de 10 a 15%. De novo, sem que eles tivessem realizado nenhum tipo de exercício físico. E a explicação desse estudo não é a hipertrofia dos músculos, mas sim a mudança de conexões cerebrais, então a adaptação neuronal. O cérebro passou a recrutar melhor as unidades motoras para gerar mais força com o mesmo músculo, porque ele foi estimulado através da imaginação desse músculo sendo contraído, desse ensaio mental, desse mental rehearsal. Esses estudos e outros muitos estudos que são super interessantes nesse tema mostram algo que para mim é fascinante, que a gente pode mudar o nosso cérebro só com os nossos pensamentos, só com aquilo que a gente ensaia mentalmente. O nosso cérebro não diferencia com perfeição entre uma experiência real e uma experiência repetida, cheia de emoções na nossa imaginação. Então, especialmente se a gente consegue imaginar algo com emoção, com atenção, com intenção, a gente está contribuindo para a criação de novas conexões cerebrais. E isso não significa que pensar cria a realidade de uma forma mágica, simples e direta assim. Significa que o cérebro aprende por repetição e começa a se organizar de acordo com aquilo que você treina internamente. E uma forma de treinar internamente o seu estado mental é através dos seus pensamentos, de visualização, da sua imaginação. E é por isso que esse ensaio mental, o mental rehearsal, funciona. Quando você ensaia mentalmente aquilo que você quer, quando você imagina, visualiza uma situação, coloca emoção naquela situação, naquela imaginação, o seu cérebro passa a responder e se reorganizar como se aquele futuro já estivesse acontecendo. E a repetição desses pensamentos cria novas conexões cerebrais, novos caminhos de resposta cerebral e uma familiaridade interna com algo que ainda nem aconteceu externamente. E isso muda a nossa postura frente ao novo. Isso faz com que as nossas escolhas, a nossa disponibilidade interna para agir fique diferente também. E do ponto de vista da mente inconsciente, quando algo se torna familiar para o cérebro, você tem menos resistência
com aquilo. Então existe menor resistência do seu sistema nervoso em viver aquilo, porque esse novo já não é mais interpretado como totalmente novo ou ameaçador, porque o seu cérebro já viveu aquilo internamente, você já mostrou para ele através da sua imaginação que aquela nova situação, que aquele novo cenário, aquilo que você quer realizar, por mais que não seja familiar para o seu sistema nervoso, é seguro, é possível para você. A última vez que eu pratiquei o mental rehearsal foi essa semana no aeroporto, esperando o meu voo de volta para cá. Eu poderia usar a minha energia mental pensando em absolutamente tudo o que poderia dar errado nessa viagem e me estressar, ou escolher conscientemente ensaiar mentalmente um cenário em que tudo daria certo. Então eu imaginei já eu chegando no aeroporto de Floripa, pegando as minhas malas, encontrando minha amiga que veio me buscar, chegando na casa dela para pegar meu carro que eu tinha deixado estacionado na casa dela, pegando a estrada foi super tranquila, chegando na minha casa em Garopaba, tomando um banho quente, tendo tranquilo, abraçando o Léo, com a sensação que tudo deu certo, comendo uma janta gostosa. Então a energia mental que você vai gastar pensando que tudo vai dar errado ou que tudo vai dar certo é a mesma. Mas o cérebro que eu tô treinando, o estado interno que eu tô cultivando e as escolhas e comportamentos que vão vir através desse estado interno são completamente diferentes. Eu amo que o filme Divertidamente 2 mostra isso também. Se você nunca viu esse filme, veja. É um filme para criança, mas o 1 e o 2 eu acredito que são fantásticos. E o 2 eu me identifiquei ainda mais porque traz muito esse tom de como a gente pode usar a nossa imaginação ao nosso favor ou contra aquilo que a gente quer realizar. Então, você entendeu que um pensamento cria uma série de mudanças na atividade e na bioquímica cerebral e gera uma emoção, certo? Ok. Então, como que a gente vai lidar com aqueles pensamentos automáticos, depreciativos, ruminativos, que surgem nas situações do cotidiano e que consomem muito da nossa energia? Para isso, eu uso algo que eu aprendi com a Lúcia Helena, uma professora de filosofia excepcional da Escola Nova Acrópole, que também é um podcast excepcional, vou colocar na descrição desse episódio. Eu aprendi com a professora Lúcia que um pensamento, no início, é só um pontinho da caneta no papel, pequeno, isolado, mas quando esse pensamento vira uma emoção, é como se a caneta tivesse explodido nesse papel. Então a tinta se espalha para todos os lados e é muito mais desafiador lidar com uma emoção negativa, com essa tinta espalhada no papel, do que com um pensamento negativo que é só o pontinho da caneta no papel. Por isso, a prática é não deixar que esses pensamentos te dominem. Como a gente faz isso? Cortando o pensamento cedo, quando ele ainda é um pontinho de caneta, quando ele ainda é pequeno e manejável. Então, por exemplo, surge um pensamento como: essa minha amiga não respondeu a minha mensagem. Se eu não interrompo aquele pensamento ali, a minha mente, que é extremamente criativa, começa a construir uma história inteira de: será que ela não gosta mais de mim? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não tive presente para ela em algum momento que ela precisava e por causa disso agora ela não quer mais ser minha amiga? Em poucos segundos, um pontinho vira uma história inteira que eu criei na minha cabeça, que gera várias emoções negativas no meu corpo e que fica me consumindo por horas. E aqui, para lidar com isso, eu uso 2 pilares que eu aprendi no livro Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que é um livro incrível que eu também recomendo, que é não levar nada para o lado pessoal e não assumir nada. Então, nesse caso da mensagem, às vezes a pessoa não viu, às vezes a pessoa não conseguiu responder naquele momento, às vezes a pessoa estava trabalhando, dirigindo, cansada, overwhelmed, sobrecarregada, não está afim de usar o celular. Eu faço isso direto. Na verdade é que não importa exatamente pelo qual a pessoa não te respondeu. O que importa é perceber que eu não preciso criar 1000 narrativas e deixar isso me consumir emocionalmente. Porque muitas vezes o que mais nos faz sofrer não é o fato em si, mas as narrativas que a gente cria na nossa mente, os diálogos, as histórias que a gente cria na nossa mente e vive como se aquilo fosse a verdade. Então, quais são os fatos dessa história? A mensagem não foi respondida. É isso. Pronto. Eu escolho interromper a história que minha mente já quer criar, não assumindo nada, não levando para o pessoal e escolhendo não alimentar esse pensamento. Ponto. Se eu sinto que alguma coisa aconteceu, se eu sinto que tem algo de errado, eu vou perguntar para a pessoa se está tudo bem e não ficar usando a minha imaginação para me trazer sofrimento. Esse processo de cortar os pensamentos é sempre perfeito? Óbvio que não.
mas é uma prática, um treino de consciência para não permitir que meus pensamentos automáticos guiem meu cérebro, mudem minhas emoções e guiem minhas escolhas para caminhos que não refletem o que eu quero viver. Porque, de novo, o seu cérebro é poderoso demais para estar te guiando no piloto automático, repetindo padrões que não são compatíveis com o que você deseja viver. É isso por hoje. Eu espero que esses insights e ferramentas te ajudem a estar usando mais do potencial do seu cérebro a seu favor. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito para mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!